Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais um vídeo aula e hoje estaremos estudando a lição de número 12. E hoje, 17 de setembro de 2023, é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. E comigo aqui também está o evangelista irmão Wesley. Paz do Senhor, irmão Wesley. Pai do Senhor, pastor Gesiel Costa, paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação. Muito bom estar aqui mais uma vez para juntos trabalharmos mais uma lição desse importantíssimo seriado de lições. Irmão Wesley, hoje é o Dia Nacional da Escola Dominical, esse dia 17 de setembro. O que você pode falar aí sobre a escola dominical? Você tem estudado aí sobre a história, a importância, os motivos, né, que nos levam à escola dominical? Com certeza. E claro que a história da escola bíblica dominical é uma história muito importante e linda, né? E o que a gente extrai de tudo isso e como a gente observa principalmente em nossa igreja, as Assembleias de Deus, a importância que é dada a esse encontro, né, dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma coisa esplendorosa. A gente tira, por exemplo, pelo próprio mercado, né, as lições bíblicas, é uma infinidade de lições e, por que não dizer também, a participação, né? As pessoas não só compram a lição, como também participam assiduamente da escola bíblica dominical. Lá em casa eu tenho um menino de 16 anos que tem amor já pela escola bíblica dominical e eu tenho certeza que não é só em casa, mas muitas famílias brasileiras, né, acordam domingo pela manhã, mesmo tendo uma semana toda de trabalho, para estar na escola bíblica. E como é o aniversário, né, ou o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, é importante nós fazermos menção disso e também agradecer a Deus, porque sem dúvida nenhuma foi o Senhor que providenciou esse dia para estudarmos a palavra de Deus. Robert Reich, né, que foi o fundador da escola dominical. Exatamente. Ele queria educar crianças que estavam na rua, perambulando, enquanto os pais trabalhavam longas horas nas jornadas aí da vida. E ele então, Deus orientou ele para que acolhesse essas crianças, Exato. alfabetizasse, ensinasse a leitura da Bíblia, e eles foram transformados e resultou hoje no que é a maior escola do mundo, né? Exatamente. Começou de forma despretensiosa, né? O intuito era levar a educação mesmo, né? Sim. Alfabetização, estudar as demais, né, disciplinas e matérias, e com isso, claro, né, uma porta estaria sendo aberta para que pudesse também ensinar a palavra de Deus. Mas é importante, como nós vemos, que isso se tornou, né, essa potência que é a escola bíblica dominical. Portanto, nessa data é bom que o professor dê uma frisada aí, tira uns 5, 6 minutos para falar da importância da escola dominical e o que ela se tornou para a igreja e também para a sociedade, né? E hoje o assunto da nossa lição é sendo a igreja do Deus vivo. O texto áureo está em Efésios 5:32. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Então a lição de hoje ela vem falando sobre a igreja do Deus vivo, a natureza da igreja. Já nesse primeiro tópico aqui, o título é A Natureza da Igreja do Deus Vivo, a casa do Deus vivo. Então, no Antigo Testamento, a figura da casa de Deus era o templo. Até hoje eles ainda têm assim, o povo de Israel tem a questão da figura do templo, a reconstrução do templo. Parece-me que Deus estava presente no templo. Então, andar na casa de Deus, essa expressão, é a igreja do Deus vivo. Hoje a igreja, a casa de Deus, o escritor Hebreus disse assim, que nós somos casa de Deus. Paulo diz, nós somos edifício de Deus, quer dizer, a morada, né, do Deus vivo. Então, esse termo casa do Senhor, templo do Senhor, é uma referência específica para a igreja, não é? Exatamente. Paulo resgata, né, aquilo que se tinha de ideia lá no Antigo Testamento sobre a habitação de Deus, a casa de Deus, né, muito embora já lá mesmo no Antigo Testamento já se fazia referência em que Deus não habita
em templos feitos por mãos humanas, mas o local em que era destinado para que se pudesse oferecer culto, desde o tabernáculo até o templo, isso ficou comumente conhecido como a casa de Deus. E aí a gente tem outras conotações, né, que foram evoluindo a partir do tempo, até porque houve, né, uma revelação maior da parte de Deus, a ponto de nós entendermos hoje, né, principalmente com as destruições que houveram, né, no primeiro, no segundo templo, que foi ali reconstruído e levantado, e que agora, de fato, Deus habita entre o seu povo, né? Deus habita no meio do seu povo e, portanto, agora, muito embora o templo possa fazer alguma conotação ou alusão a alguma habitação de Deus, todavia, a residência de Deus está entre o seu povo, né, que é o chamado organismo vivo e o corpo de Cristo. O organismo vivo, o corpo de Cristo, templo de Cristo, né, que é a nossa relação direta com Deus. Porque o Paulo diz assim, nós somos templo de Deus, quer dizer, morada de Deus, casa de Deus, e Deus ele habita em nós hoje, né? A figura do templo já não condiz mais, né, com o próprio prédio, né? Apesar de a gente falar templo hoje para o prédio, mas a igreja, a casa de Deus é uma referência para a própria igreja, as pessoas, né, em si, né? Exatamente. Então, que fique já claro, né, que quando se fala em igreja de Deus, nós não estamos referindo-nos àquele local onde foi reservado para que houvesse aqueles encontros semanais, né, ou diários entre o povo de Deus. Igreja de Deus é o povo de Deus, e a casa de Deus também é o seu povo. Deus habita no meio do seu povo. E o outro ponto aqui que o comentarista ele destaca é a coluna, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Quando ele diz assim, a coluna e firmeza da verdade, está falando que nessa metáfora, a coluna falando de firmeza, né, é uma metáfora. Paulo está dizendo aqui que a igreja é a guardiã da verdade revelada. Para quem foi que o Senhor Deus se revelou? Revelou para a igreja. Revelou os mistérios. Paulo fala em Efésios, né? O mistério que havia de ser revelado, o mistério do evangelho, o segredo que estava guardado para a igreja. Então a igreja contém essa firmeza da verdade, tem a responsabilidade de propagar esse mistério da verdade. E o mistério da verdade é a verdade absoluta. Qual que é a verdade absoluta? A verdade que liberta, a verdade que transforma, que muda vidas, a verdade que o Senhor Jesus Cristo pode habitar na vida de alguém e transformar essa pessoa para viver uma vida irrepreensível, como Paulo dizia, né? Aos líderes da igreja ele fala isso, que tem que ser irrepreensível, capaz de repudiar falsos mestres, heresias. Então, se a igreja é a coluna e firmeza da verdade, as demais coisas colocadas pelo mundo, as vãs filosofias que falam sobre a vida, sobre salvação, sobre pecado, são coisas falsas se não estiver de acordo com a Bíblia. Então, nós devemos refutar isso com equidade, sabendo que nós temos a coluna e firmeza da verdade. Aí ele traz a figura aqui do sal da terra, a luz do mundo, quer dizer, tudo é trevas sem a Bíblia, tudo é trevas sem Jesus. O mundo está no maligno, o mundo está perdido. Paulo diz assim, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Como que faz para restaurar isso? Através da igreja, através da coluna e firmeza da verdade, que é o evangelho, dos padrões morais, da obediência e etc. É assim que você bem entende, irmão? Com certeza, com certeza. A gente observa quando Paulo faz essa declaração que a igreja é essa coluna e firmeza da verdade. Significa dizer que a igreja é quem sustenta a verdade de Deus no mundo. Sim. A igreja é esse sustentáculo para a verdade. Muito embora a gente já falou aqui, né, aos longos desses dias que nós estamos aqui comentando sobre essas lições, que nós vivemos em um contexto de pós-verdade. Mas a igreja, ela deve ser a coluna da verdade absoluta, que é Cristo Jesus. E como sustentáculo, né, como a coluna dessa verdade, a igreja jamais pode negociar com os valores, valores morais e verdadeiros que a palavra de Deus nos extrai, nos ensina. Então, se a igreja ela é essa coluna e essa firmeza da verdade, significa dizer que é pela igreja que a verdade há de ser anunciada.
É pela igreja que a verdade há de ser proclamada. Como o comentarista faz referência ao que Jesus disse, que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra significa dizer que a igreja é aquela que tempera e que também sustenta, porque o sal, na época de Cristo, ele não servia apenas ao propósito de temperar a comida, mas também de conservá-la. As coisas eram conservadas através do sal também. Naquele tempo que não existia geladeira, né, como nós temos hoje, então a carne ela durava um pouco mais de tempo devido ao sal que era ali nela impregnado, né, para que pudesse conservar. Então, de uma certa forma, muito mais do que temperar o mundo, a igreja, como coluna da verdade, ela vai fazer com que a verdade de Deus seja estabelecida e ela também preservará, desde que ela esteja, né, com nos padrões dessa verdade, que é a verdade do Evangelho. É a verdade do Evangelho. E o outro ponto que ele destaca também aqui é o mistério da piedade. Quando ele fala, grande é o mistério da piedade. E ele diz assim, que o mistério, devemos dar atenção que o mistério da piedade é a primeira... o mistério da piedade é o Evangelho que foi revelado aos santos. Se é mistério, ninguém sabia, mas foi revelado aos santos. Ele fala isso em Colossenses 26, né, que o Evangelho, que é a vida de Jesus, o nascimento, a morte, a ressurreição, isso foi revelado à igreja, o mistério do Evangelho, as boas novas, como que faz para as pessoas se tornarem uma nova criatura, ter uma nova mudança de vida, foi revelado para a igreja. Então isso é mistério, ninguém tem, a não ser Deus que revelou para a igreja, e a igreja então se tornou pia, que é o contrário de impia, ímpio. O contrário de ímpio é pio. Quer dizer, a impiedade é tudo aquilo que macula o espírito, a alma, o corpo, né? Contrário à santidade, contrário à retidão, à justiça. Então, já a piedade já condiz com justiça, santificação, regeneração. Então, ele diz assim, grande é o mistério, o Evangelho, que foi revelado, da piedade, que é da transformação, porque o único que transforma a vida cristã é o Evangelho de Cristo, né? Exatamente. E aí Paulo vai dizer que esse Cristo, né, que foi revelado à igreja, ele se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é o mistério, né, da piedade, onde nós vemos essa manifestação de Cristo, que agora, em parceria, né, com a igreja, daqueles que foram chamados para fora, né, que significa igreja, eclésia, aqueles que foram tirados do mundo, não do mundo como para não ter relacionamento mais com as pessoas do mundo, mas do sistema mundano. E agora então a igreja é aquela que leva a palavra, que prega a palavra, que mantém-se na palavra, a fim de que a palavra ela seja revelada não só através da fala, mas também do comportamento da igreja. E portanto é a igreja que foi revelado, né, esse evangelho. E a igreja tem sim, né, que continuar a pregar o evangelho, porque a gente está vivendo em um tempo hoje, né, e até já usei várias vezes desse jargão, onde se diz assim, pregue a palavra, e se preciso for, use palavras, né? Querendo dizer que a palavra tem que ser pregada mais com comportamento. E eu estava vendo, esses dias estava refletindo em um livro, e ele dizia assim, não, tem que pregar assim com o comportamento, mas também com a palavra. Tem que falar a palavra. Porque se é a palavra de Deus, então é algo que tem que ser falado, né? Claro. É algo que tem que ser disseminado, né? Propagado, proclamado. Então é através sim da palavra. E o autor do livro até fazia uma assimilação dizendo assim, o que ele diria a você? Vai tomar banho, se possível, use água. Né? Não tem como tomar banho sem usar água. Né? Pregar o evangelho também envolve a fala e tem que se falar. E claro, o mistério da piedade que a nós foi revelado não é só pregar, mas o nosso comportamento aí, esse sim, tem que ser de acordo com a mensagem que pregamos. Exato. Se preciso for, use palavras, não. Pregue e viva aquilo que prega. Exatamente. Assim deve proceder a igreja. Exatamente. Então, agora nós vamos para o segundo ponto da lição, o segundo tópico, que é Cristo e o relacionamento com a igreja. Aí o primeiro ponto aqui desse segundo tópico, santificação e pureza.
Rapaz, duas coisas aqui, santificação e pureza. A igreja pura, a igreja imaculada, como diz o texto, para que santificasse-a, tendo-a purificado por meio da lavagem. Então, a regeneração purifica. Ele vai dizer, santifica-os na verdade. E a santificação, na verdade, ela vem de uma raiz semítica, que significa cortar e separar as partes. E, em primeiro momento, a nossa santificação ela é imediata. Por quê? Porque Cristo nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o Filho do reino do seu amor. Né? Tirou de lá e trouxe para cá. Arrancou do mundo e trouxe para a igreja, para a luz. Então, é a santificação imediata. Agora, a santificação progressiva, que é através da pureza, da verdade. Cada dia a gente vem do mundo ali cheio de pensamentos, cheio de trejeitos, linguagem, vestimenta, hábitos, né, irmão? E isso vai sendo moldado através da purificação da palavra, da lavagem. Cada dia que a gente vai se lavando na palavra, é uma metáfora também, que lavar na palavra é você se banhar com ela, ouvi-la, praticá-la, lê-la, aplicar na sua vida. Você vai deixando, Deus não gosta desse tipo de pensamento. Ame os seus inimigos. Bendizei os que vos perseguem. A gente vai entrando ali por aquilo que a palavra diz e vamos nos purificando. De forma que a santificação é imediata, no sentido posicional, quando aceitamos, mas é progressiva no sentido contínuo, porque cada dia é um processo, né? E o comentarista fala, chega até a glorificação, até arrebatamento da igreja, quando isso que é corruptível se tornar incorruptível, né? Exato. Quando a gente olha para aquilo que aprendemos sobre santificação, o senhor disse muito bem, aquela santificação imediata, que é quando nós aceitamos a Jesus, também conhecida como a santificação posicional. Nessa santificação nós já somos considerados santos, né? Sim. Assim como a igreja de Corinto, Paulo está lá escrevendo aqueles irmãos para que pudesse ali de alguma forma lapidá-los em alguma coisa que eles estavam fazendo que era contrário àquilo que Deus havia revelado. E aqueles irmãos ali estavam precisando, né, de algum ajuste, e mesmo assim Paulo os chama de santos, porque é a santificação posicional. No entanto, eles precisavam se santificar ainda. Eles precisavam da santificação progressiva. E é por isso que Paulo, né, os escreveu, dizendo que eles deveriam atentar-se para aquilo que é peculiar do cristianismo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, Paulo vai fazer ali um verdadeiro tratado, né, sobre a santificação, inclusive. E o que é a santificação, né? Essa santificação progressiva. Aqui em Efésios, que o pastor Douglas Batista faz referência, ele vai inclusive dizer que é essa santificação e a purificação por meio da lavagem da palavra. Ou seja, a palavra é quem vai nos lavando, né? E isso tem a ver com o relacionamento com Cristo. Porque à medida que nos relacionamos com Ele, Ele vai fazendo com que nós sejamos lavados e purificados, né? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, essa ideia, palavra que vos tenho falado, significa um ato contínuo, né, de estar ouvindo a palavra de Deus, e bem como também essa limpeza que nós vamos tendo a partir do momento que nós vamos tendo contato com a palavra. Porque a palavra ela é considerada uma água que nos lava, ela é considerada também um espelho, né, onde nós conseguimos enxergar as nossas impurezas para aí dar a devida tratativa naquilo que precisa ser lavado e purificado. Então, esse relacionamento com Cristo, ele vai nos conduzir a uma vida de santificação, que é inevitável e natural nos caminhos de Cristo. É um caminho natural de aperfeiçoamento. Estagnar na conduta com Cristo no que diz respeito à santificação, é necessário fazer uma avaliação e rever os nossos conceitos, porque a santificação ela é paulatina, né? Ela é progressiva, dia após dia, de glória em glória. Então, ao invés de piorar na santificação, o caminho natural é ir melhorando dia após dia até chegar à estatura de varão perfeito, que não chegaremos aqui nessa terra. Todavia a régua foi passada e para lá nós temos que habitar, para lá nós temos que caminhar, né? Então é interessante esses termos que ele usa de Cristo e o relacionamento com a igreja, de santificação, pureza, e também a igreja gloriosa e irrepreensível. Então a santificação tem como alvo preparar
uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, e coisa semelhante, né? Então a relação, a Escritura compara a relação de Cristo com a igreja como a de um marido e de uma esposa, né? Que é sem mácula, sem ruga. Quando ele diz assim, a mácula no sentido de mancha, né? Ruga no sentido da ordem moral. Então a igreja ela precisa ter essas duas questões, a pureza moral e a pureza espiritual. A pureza moral diz respeito à alma, o nosso relacionamento com a terra, fala dos humanos, como que devem ser as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso proceder, o nosso andar, e também a pureza espiritual, como que é a comunhão com Cristo, a koinonia com os irmãos, com Cristo, com a palavra, com Deus. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual está selado, fala da questão espiritual. E ela também, quando assevera ali, mostrando as obras da carne, coisa semelhante, está falando da pureza moral. Então, a igreja tem essas duas condições, tem que se resguardar como uma esposa se resguarda do marido, né? Específica dele, etc e tal. Então, ela não tem essa imoralidade com outras pessoas e só com o marido ali, o seu padrão de conjugal perfeito, como diz o escritor aos Hebreus, o leito sem mácula. Então a igreja também assim, ela tem essas duas vertentes aí. E isso, a igreja santa e imaculada terá acesso às bodas do Cordeiro, né? É essa igreja que Cristo vai buscar, uma igreja sem mácula, sem mancha, com a pureza moral e espiritual, né? Isso. E vestida devidamente, né? Para que possa ir ao encontro, né, nupcial do noivo, sem estar vestido adequadamente. E aqui tem a ver com a própria conduta, né? Aquilo que é visível, porque vestes é aquilo que é visível, né, na igreja, comportamentos e coisas mais. Se a igreja não for, como Paulo está aqui dizendo, sem mácula, sem ruga, o que significa uma condição também espiritual, evidentemente, mas que reflete ali no nosso comportamento externo. E essas vestes, da qual a Bíblia faz aqui referência, ela tem que estar sempre alva, sempre branca. E quem diz isso é o próprio Salomão, né? Salomão que disse que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de abraçar, de afastar-se de abraçar, há tempo de coser, há tempo de rasgar, há tempo para tudo debaixo do sol. Mas com relação às vestes, ele diz, né? Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Sim. Ou seja, as vestes elas têm que se manter limpas constantemente. Fala de santidade. Fala, né? De santidade, exatamente. E de ser irrepreensível, né? Que tem a ver com aquilo que as pessoas vão ver em nós. E Paulo vai dizer, né? Para que o inimigo não tenha em que vos acusar, e se envergonhe também por ocasião disso, né? Como nós somos portadores do Evangelho, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, que é a verdade de Deus, e depois também não ser uma vergonha para o Evangelho, né? Vergonha para o Evangelho, não envergonhar do Evangelho faz parte do processo, mas também não ser uma vergonha para o Evangelho é algo que é devido, né? Visto que essa é uma verdade de Deus, e se nós estamos falando dessa verdade, o comportamento tem que coadunar-se com isso, porque senão pode ser que nós não estejamos envergonhando-se do Evangelho, mas estamos envergonhando o Evangelho, e precisamos então cuidar para que não sejamos de uma vergonha aí. Isso. E nesse terceiro e último tópico, as armas da igreja do Deus vivo. O zelo pela verdade. Aqui ele enfatiza a verdade bíblica, que ela é absoluta, que ela é imutável. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária de uma verdade absoluta, de uma verdade imutável. E com isso, a igreja não pode ficar passiva da sua responsabilidade. Aí ele traz as parábolas dos talentos, mordomo, as 10 minas, que a responsabilidade de cada salvo é falar dessa verdade absoluta, que a igreja é fiel depositária. Então, irmão, a igreja, às vezes a gente vê muitas leis proibindo da igreja falar de certos temas. Inclusive nós temos agora aí em votação que psicologia não pode ser misturado com religião. Quer dizer, os evangélicos não podem falar de psicologia, que a psicologia tem abordado questões de gêneros e uma série de outros fatores. Então, e a igreja tem que calar se ela é a fiel depositária da verdade, se ela é quem tem condições de falar sobre a alma, sobre o espírito, sobre o corpo, porque é a fiel depositária e tem a verdade absoluta ou não. Então, né? A igreja sempre deverá falar, sempre vai ter que sim mostrar a verdade de Deus
para o mundo, independente daquilo que se estabeleça como leis, né? A lei de Deus diz que a igreja ela é a guardiã da verdade, portanto ela deve zelar pela verdade. E zelar pela verdade tem a ver com isso, de não negociar essa verdade por nada. Se nós temos que propagar o evangelho, e o evangelho implica em transformação de vida, e transformação de vida implica em transformação psicológica, em transformação da mente, né? Pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, então a igreja não pode deixar de falar isso. Porque Cristo é a verdade que liberta, e essa verdade vai libertar através da propagação da igreja. Então, ainda que a igreja, alguns digam que não possa dar pitaco, né? Falando aqui de uma linguagem popular, nessas questões, a igreja ela deverá continuar a pregar que Cristo é a verdade que liberta. E liberta da sua condição psicológica, que às vezes subjuga, que às vezes coloca para baixo, que às vezes faz com que você não entenda aquilo que é natural, aquilo que a natureza determinou para que fosse. Então, Cristo é a verdade que liberta, e a igreja deve zelar por isso e não negociar essa verdade por nada. Até porque em outro período a igreja era chamada de protestante, quer dizer, protestava contra a idolatria, contra o mal, contra a imoralidade, contra a corrupção. E agora os tempos foram mudando, a gente foi se tornando, como dizem aí, os evangélicos, os gospel, mas eram os protestantes, né? Então, eu acredito que... E no passado as pessoas pagaram com a própria vida por falar a verdade, contra as imoralidades de impérios, de governos, né? A própria Inquisição foi instituída por causa que as pessoas não abriam mão da verdade, né? Exatamente. Então, se a igreja é fiel, depositária dessa verdade, nós vamos continuar falando a verdade. Doa quem doer. Outro ponto também que ele destaca que é interessante, além do zelo pela verdade, é o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação, como diz o texto lá de Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para pastores, doutores, presbíteros, evangelistas, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. É a perfeição através da palavra, do ensino, até chegar à estatura completa, quer dizer, edificação. A gente é edificado. Então, aperfeiçoar e edificar é o papel da liderança cristã através do ensino. Agora, Paulo diz assim, que os ministros sejam aptos, os presbíteros sejam aptos a ensinar. Tem que saber ensinar, tem que ter bagagem, igual você disse ali no bloco anterior. Não é só falar por falar, mas falar e falar a palavra, não é? Qual que é o conteúdo de cada um de nós? Falar a verdade, não é? Exatamente. A palavra é a verdade, né? O comentarista, pastor Douglas Batista, ele faz menção aqui à tese 54, né, de Martinho Lutero, que ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. E tem tanta gente que fala uma hora e meia sem citar um versículo da Bíblia, né? Pois é complicado, né? Porque na verdade é das Escrituras que deve emanar o ensinamento e a fala. E às vezes a gente dá, inclusive, preferência para as pessoas que está mais voltado ali para um pragmatismo religioso do que para um ensino bíblico propriamente, né? E a gente vê, por exemplo, que talvez nós precisamos, né, voltar àquela ideia de ensino mesmo das Sagradas Escrituras. Talvez nós tenhamos valorizado muito mais, né, nas oportunidades que temos de convidar, de chamar, né, pessoas para que possam estar ministrando a palavra, não pelo conteúdo, mas pela emoção que esse pregador ou cantor possa trazer, né, em meio ao povo de Deus. Quando, na verdade, as emoções são passageiras, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E aí, é nesses momentos que nós vamos, inclusive, ser identificados, se nós amamos e cremos na palavra ou não. Quando nós ou falamos a verdade, ou quando nós preferimos seguir o bonde que está caminhando para o caminho do triunfalismo ou do emocionalismo. A palavra de Deus tem que ser pregada, e ela deve ser pregada com verdade. E às vezes não é atrativo o que a palavra de Deus nos ensina. Às vezes nem causa arrepios, às vezes causa mais revolta, porque o evangelho, quando ele está sendo anunciado com verdade, ele vai confrontar a pessoa, e ninguém gosta de ser confrontado. O mundo odiou o Senhor Jesus Cristo por conta da sua mensagem. E às vezes nós estamos querendo fazer amizades com o mundo, né? A gente quer pregar uma palavra politicamente correta
para que nós possamos ali, né, exercer a política da boa vizinhança. É claro que nós acreditamos em bons relacionamentos que devemos e podemos ter com as pessoas. Mas se para termos esses bons relacionamentos for às custas de negar a verdade de Deus, aí então nós precisamos rever mais uma vez os nossos conceitos. Por que não? A verdade não pode ser negociada. Quer ela esteja no púlpito, quer ela esteja lá na onde nós desenvolvemos os nossos relacionamentos. Ela deve ser preservada. O que é que você prefere ouvir? Você prefere ouvir palavras que vão te emocionar aqui e agora, né, vai causar uns arrepios no seu corpo, que vai dizer que você tem aí capacidade, que você tem potencial, mas que você não vai passar dessas emoções? Ou você prefere ouvir uma palavra que a princípio ela pode te confrontar, mas ela vai te levar para o céu? É escolhas que nós fazemos. Então, os pregadores, nós enquanto ensinadores e pregadores, não devemos negociar a verdade. Abrir mão daquilo que talvez faça com que as coisas dê certo, e isso é pragmatismo religioso e não tem a ver com a palavra de Deus. Preguemos a palavra, preguemos a verdade, ensinemos a verdade de Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou. Quando nós ensinamos, lógico que a partir daí nós já tivemos a capacidade de compreender as escrituras, de defender ela, a ortodoxia, refutar as heresias, até porque o liberalismo teológico está presente, né? Hoje a teologia liberal tem tomado conta aí das bibliotecas, das academias, da mente de muitas pessoas desavisadas. Então o liberalismo teológico não é que liberou tudo no sentido de usos e costumes, mas é muito mais complexo do que isso. É a incredulidade, a resposta aos sinais, a resposta aos milagres. Então é levado por essas vertentes mais pragmáticas. E o sincretismo religioso, além do ecumenismo que está presente aí, todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, vamos estar todo mundo adorando, e não é bem verdade. O ecumenismo é um dos pontos que o anticristo tomará conta, e o sincretismo religioso, essa mistura aí, ela é refutado através da palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Então precisamos ensinar ela, mas antes de ensinar a palavra precisamos compreender, e depois de compreender, defender, e depois de defender, refutar tudo que é contrário à palavra do Senhor, né, irmãos? Exatamente, é isso aí. Que possamos ser então pregoeiros, né, da verdade de Deus, ainda que pareça loucura, assim como Noé, né, que no seu tempo não tinha havido chuvas ainda, mas ele dizia que ela viria. E assim ele foi considerado, né, pelos da sua época lá como alguém que estava, na verdade, enlouquecendo. Mas não, ele tinha a verdade e a verdade de Deus. Que possamos ser como Noé. Portanto, né, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante, e ela é a única guardiã da verdade, porque Cristo morreu e ressuscitou por amor à Igreja para tornar ela santa, pura e irrepreensível. E que você fala para os nossos inscritos no canal nesse dia, irmão Wesley? É isso, né? Que possamos ser de fato a Igreja do Deus Vivo, considerando que Igreja do Deus Vivo não é ninguém individualmente, mas é o conjunto, né? É nós enquanto corpo de Cristo, ninguém é igreja estando fora do corpo, tem que se fazer parte desse corpo para que então possa ser considerado a Igreja de Deus, mas nunca no singular, sempre é o ajuntamento das pessoas. E como igreja que possamos sim ser coluna e a firmeza da verdade, a verdade de Deus, porque ela é absoluta, é Ele quem criou todas as coisas e portanto Ele estabeleceu os padrões, e os padrões de Deus são verdadeiros. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal EBD Ação para você receber notificação de vídeos novos, e ative o sininho, dê um likezinho aí, e uma boa aula para você. Boa aula.